Pode ser que minha resposta pode ferir muita gente, mas a verdade deve ser dita. A verdade deve ser dita. O Cristo era um grande homem. Ele pregava amor entre todas as pessoas, entre todos os povos. Entretanto, o ensinamento dele foram para a igreja distorcidos. Foram distorcidos que chegaram às cruzadas na época medieval, depois as inquisições, que em nome dele, que ele pregava amor, que pessoas eram queimadas vivas nas fogueiras das inquisições por causa da outra fé. A igreja agora está tomando o rumo certo, através que começou com João 23 e agora com João Paulo II aqui, que está vendo esses erros e está reparando a tudo que isso aconteceu. O Papa Pio XI, durante a Segunda Guerra Mundial, quando abençoava as tropas nazistas, para na luta deles contra os comunistas, que eram os russos, que eram por ele classificados anticristãos, ao mesmo tempo, ele nada fazia, absolutamente nada, para a salvação dos judeus. A única palavra dele, dando ordem ao seu clero para dar abrigo aos judeus que conseguiram escapar, para ajudar aos judeus, poderia salvar milhões de pessoas. Infelizmente, isso não aconteceu. Por causa disso, é tão grandiosa agora a declaração do Papa João Paulo II, na qual ele, em parte, está assumindo a culpa da Igreja, a culpa também do Papa. Qual o conselho que o senhor daria? A tua pergunta é muito boa, porque ela aborda a desgraça vivida ainda por jovens e crianças, inclusive aqui no Brasil. No governo Maluf em São Paulo e de Marim, eu era na assessoria sobre menor abandonado. Infelizmente, o problema de menor abandonado e menor carente é um problema muito grave e um problema que deve ser, em qualquer forma, evitado. E um problema que constitui uma vergonha da nação, em caso que a gente está vendo crianças sofrendo fome, crianças exploradas no trabalho forçado, crianças perambulando, crianças fumando crack, crianças sem nenhum amparo. Como exemplo, posso te dar o Estado de Israel. Quando a guerra acabou, tinha milhares e milhares das crianças que conseguiram sobreviver em abrigos ou abrigadas pelos poloneses ou pelos outros povos à guerra. Todas as crianças, quando levadas a Israel, foram levados aos kibbutzim, foram educados, e muitas destas crianças hoje em dia são ministros e dirigentes do Estado também. Não há lá em Israel crianças analfabetas, crianças esfomeadas, crianças pedintes nas ruas, etc. O Brasil é um país tão grande, com suas dimensões continentais, com seu clima favorável. Não tem uma visão que o maior tesouro de um país é seu material humano, que uma criança que cresce para ser um cidadão produtivo é uma benção para o país, e criança que crescendo para ser um marginal é um peso para a sociedade. Eu acho que primordial problema aqui no Brasil, que deve ser resolvido,
e deve ser resolvido tirar todas as crianças da rua, dando condições tanto educativas como econômicas para crianças, educando as crianças, levando exemplo. E isso não é uma coisa difícil, uma coisa só de boa vontade, mas uma coisa também que não dá votos também. Meu nome é Maicon, da Escola São Miguel, e eu queria saber se, além do senhor, teve algum parente ou amigo seu que sobreviveu à guerra. E se sobreviveu, como conseguiu escapar? Escapar, dificilmente que alguém conseguiu escapar. Fica praticamente impossível. Porque em caso na Polônia, em caso que alguém conseguiu escapar dos campos de concentração, ou campos de extermínio, dos guetos, etc., era praticamente denunciado por outros aos alemães. Sobre a guerra eu sobrevivi, um tio meu sobreviveu, 2 primos sobreviveram que são em Israel. Quem sobreviveu não por causa que conseguiu escapar, sobreviveu por milagre. Conforme já te disse, da nossa cidade, onde antes da guerra viviam 365 mil judeus, só 1.700 sobreviveram. Isso que significa menos que 2,5%. Meu nome é David e sou do Colégio Dorival de Brito. Qual era o principal motivo do preconceito e racismo dos alemães contra os judeus e outras raças também? Eu esta pergunta vou responder um pouquinho mais aberta. Qual é o motivo em geral do antissemitismo? Qual é o problema do antissemitismo? É o problema de que todos os povos, todos os dirigentes, para seus atos frustrados, eles precisam um bode expiatório. Quando no ano 70 da nossa era, os judeus foram expulsos de Israel pelo Tito, filho de Vespasiano, era um povo sem pátria, sem abrigo, um povo disperso, um povo que servia somente para interesses dos dirigentes, dos monarcas dos países onde eles se estabeleceram. E lá eles foram sempre qualquer coisa que deu, quem é culpado, os judeus são culpados. Que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, começa a inflação que já contei para vocês, começa o desemprego também, quem era culpado eram culpados os judeus. O problema desse todo antissemitismo e problema de todas estas perseguições foi um problema que os judeus foram uma presa fácil para serem um bode expiatório. E por causa disso isso aconteceu. Eu sou a Bruna, da Escola Júlia Amaral de Lema. Eu queria saber por que as estradas de ferro que levavam aos campos de extermínio não foram bombardeadas ou exterminadas. Entendi. Antes já respondi uma parte da tua pergunta, mas provavelmente, como os judeus eram um povo disperso, um povo sem pátria, um povo, por exemplo, os países da Europa não são como, por exemplo, os países da América, inclusive o Brasil, que todos praticamente somos imigrantes, filhos de imigrantes, netos de imigrantes, bisnetos de imigrantes. E onde, por exemplo, aqui no Brasil, os verdadeiros brasileiros estão lá correndo lá no Xingu, na selva, etc., e estão também sofrendo por parte de todos nós. Na Europa tem povos tradicionais, os poloneses, alemães, russos, tchecos, franceses, etc., etc. E os judeus eram um corpo estranho nesses países. Era um corpo estranho e por causa disso, isso aconteceu na Europa. E para mim, porque não foram bombardeados, porque não apresentados, como eles eram um corpo estranho, eles estavam praticamente se tornando um problema no cada país. Um problema no cada país.
E o Hitler provavelmente estava fazendo um trabalho sujo que outros desejavam, mas não tiveram coragem de executar. Meu nome é Lidiane, da Escola Albert Schweitzer. Com o fim da perseguição, o que aconteceu com os judeus sobreviventes do Holocausto? Quando a guerra acabou, as pessoas que tiveram, os judeus que sofreram o Holocausto, que tiveram suas famílias no exterior, foram se juntando com suas famílias. Uma grande parte dos judeus foi para Israel e cada um se ajeitou como ele podia, conforme ele podia, em forma que ele podia e conforme as condições às quais ele é acostumado e às quais ele era apto. Todo mundo, porque o pesadelo dos fornos crematórios, das câmaras de gás, etc., foi deixado bem atrás. E começou praticamente uma nova vida. Com a criação do Estado de Israel, tudo mudou para todos os judeus do mundo inteiro. Como última questão das perguntas que nos foram enviadas, o Kaique Cândido Portinari agora. Meu nome é Marlon, eu estudo no Kaique Cândido Portinari. Minha pergunta é: o que mudou depois do teu tempo de prisão na sua vida? O que mudou na sua vida depois do tempo de prisão? Eu tenho mais uma pergunta. Que existe um filme chamado Debaixo da Terra, em que os judeus faziam túneis e viviam debaixo da terra, e se o senhor não tem alguma coisa a falar sobre isso para nós? Quem podia responder a segunda pergunta? Primeiro vou fazer a segunda, depois a primeira. Que fosse minha esposa, aqui presente. Ela também é sobrevivente de campo de concentração, não de nazismo, sobrevivente do nazismo. Mas de uma outra forma. Logo que a guerra começou, na cidade de onde ela, de Lutsk, foram levados 3.000 homens, inclusive o pai deles, todos eles fuzilados pelos alemães. A mãe dela, com mais 3 irmãozinhos delas, fugiram e, durante este tempo, eles cavaram um buraco na floresta, onde foram abrigadas nesse buraco. E ela, como era pequena, que naquela época ela tinha 9 anos, ela saía à noite para trazer um pouquinho de água, para esmolar um pouquinho de comida, ou para trazer do campo um pouquinho de batatas e verduras para sustentar sua família. E o que aconteceu? Uma noite ela voltando, ela ouviu gritos, choros e tiros, e atrás de uma árvore ela viu toda a sua família retirada e todos eles fuzilados pelos alemães. Assim como isso aconteceu, depois ela foi abrigada por uma polonesa, que ela ajudava ela nos trabalhos domésticos, e assim ela sobreviveu à guerra. Este caso aqui, os alemães retiraram, e 90%, 95% das pessoas que se escondiam nos bunkers, estes buracos chamavam-se bunker, eram retirados e fuzilados e mortos. Como eu ajeitei a minha vida, é difícil dizer. Como já disse, quando libertado, pesava 28 quilos, com doenças, etc. Me recuperei. Passei bastante, até chegar aqui ao Brasil, onde achei um povo bondoso, posso dizer maravilhoso, e um povo desconhecido para mim, de todas as minhas trajetórias pela Europa. Não senti absolutamente antissemitismo ou qualquer preconceito contra a minha pessoa por causa da minha procedência. Achei um povo, como exemplo, posso te dar, que quando cheguei aqui, percebiam que sou estrangeiro porque não falava a língua,
Entrava no ônibus, quando eu quis pagar a passagem, alguém já pagou para mim, pessoa que eu nem conheço, nem sei quem ele é. Quando entrava no bar para tomar uma Coca-Cola, alguém pagava por mim. Presenciando que alguém, por exemplo, quando tirava maço de cigarros, não sei, pode ser que agora mudou, maço de cigarros para fumar, ficava servindo para todos os presentes e por fim para ele mesmo não ficou cigarro nenhum. Um povo bondoso, maravilhoso, que me pediu em parte esquecer os pesadelos do passado. Conheci aqui Miriam, naturalizei-me brasileiro, casei, tenho filhos brasileiros, tenho netos brasileiros, amo esta terra, por causa da necessidade de dar a minha vida por ela, porque um povo, um país como aqui do Brasil, vocês podem ser, vocês estão vivendo nesse ambiente, vocês acham que assim deve ser, mas não existe, não existe. Mas os traumas de guerra, ele estava me perseguindo todo o tempo. O quê? À noite acordava com pesadelos, acordava banhado com suor gelado, gritava à noite, minha esposa me acordava, eu não sabia por que gritava, etc. Quando via essas fotografias dos campos de concentração, não podia dormir, não podia comer. Quando assiste a peça Diário de Anne Frank, estreia desta peça em São Paulo, demorou meses até eu podia chegar assim de novo. E um dia, quando fui para Israel, visitei o Instituto Yad Vashem, que é sobre um museu enorme, documentário das atrocidades nazistas do Holocausto. Lembrei-me da minha promessa que eu fiz ainda no campo, para contar meu testemunho, para transmitir. Iniciei a escrever meu primeiro livro, O Mundo Silenciou, que me despedi perante o leitor, da toda a minha trajetória, desde 2 dias antes que a guerra começou, até o dia da minha libertação. E na hora que coloquei tudo no papel, na mesma hora como foi exercitado, eu passei a ser testemunha de mim próprio, não como eu mesmo tivesse passado por tudo isso. E depois comecei a escrever outros livros, eu tenho agora 14 livros já publicados, algumas em estrangeiro. E o último eu lancei lá no Museu do Holocausto em Washington ano passado, em abril ano passado. E estou vivendo aqui. Criei meus filhos para serem bons brasileiros, honestos cidadãos, trabalhadores. Eles estão criando seus filhos também da mesma maneira. E estou feliz estando com vocês e podendo transmitir para vocês o meu testemunho. Agora eu gostaria, professora, em caso que tenha alguém mais uma pergunta para fazer estas perguntas, eu gostaria que ninguém daqui vai sair com uma coisa aí, porque ele não fala sobre isso ou este outro tema. É? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Não, deixa. Sim. Érica, da Escola Israelita, por favor. Eu queria ouvir uma explicação. Por que Hitler escolheu os judeus para exterminar? Eu já respondi esta pergunta. Esta já foi respondida várias vezes. Eu gostaria de saber por que o senhor foi libertado. Como? Porque o senhor foi libertado. Porque eu. Porque a guerra acabou praticamente. Agora, as consequências porque eu fui libertado, como aconteceu, isso foi o seguinte. Esta na noite, no dia 1º de maio, os alemães, no último campo onde esteve, em Ludwig-Lust, os alemães resolveram evacuar esse campo, em Ludwig-Lust. Então, levaram-nos a um trem, aglomerando 150, 160 pessoas no cada vagão,
e eu nem tinha mais força de andar, fiquei me arrastando até esse vagão, sentando lá perto da porta do vagão, vagões eram abertos, sentado perto da porta, ao lado de um sentinela alemão, já um cidadão de idade, cheio de bagagens, de mochilas. Estávamos nesse vagão 160 pessoas e de manhã cedo, eu acordei deitado, folgado no lugar porque o alemão fugiu. Porque no dia 1º a 2 de maio era a noite que o Hitler se suicidou e o alemão já sabia. Mas no nosso vagão tinha mais que 20 mortos, que quando pessoas não podiam mais ficar em pé, ficavam caindo um em cima do outro, muitos morreram sufocados. E de repente alguém gritou que os tanques russos, porque eram de fato tanques alemães, tanques americanos, porque a gente pensava que a estrela de 5 pontas é russa, que estavam chegando de longe. E prisioneiros, principalmente russos e poloneses, pulavam para fora, pegavam os alemães, matando todos os alemães que pegavam, e isso foi a hora da minha libertação. Dr. Ben, eu gostaria de saber do senhor qual a sua opinião com relação a esse crescimento que existe na Alemanha e alguns pontos localizados em outros países do mundo de grupos neonazistas. Será que nossa sociedade, será que nós políticos, professores, a sociedade em geral ainda está falhando, ainda não divulgou suficientemente as atrocidades que ocorreram na Segunda Guerra Mundial? Será possível que tudo o que aconteceu durante a Segunda Guerra volte a se repetir? Nós tivemos um exemplo recente na Bósnia, que inclusive foram criados novamente campos de concentração, quer dizer, quase 50 anos depois de terminada a Segunda Guerra Mundial. O que a nossa sociedade pode fazer para evitar que isso novamente aconteça? Nós precisamos fazer tudo possível para evitar. E nós precisamos olhar de um ponto diferente para tudo isso. Não subestimar esses grupos neonazistas, apesar que eles são insignificantes, inclusive aqui no Brasil também. Nós não podemos subestimar, levando-se em conta que em 1922, quando Hitler começou a sua carreira política, ele não tinha mais, não dispunha mais que dos 100, 150, no máximo 200 desordeiros, que depois formaram todas as tropas de elite delas, tropas de assalto. Nós precisamos lutar e não subestimar tudo isso que está acontecendo. Principalmente os políticos e mais principalmente os jovens, para não serem doutrinados para estas nefastas ideologias, que é a ideologia nazista. Quando eu era criança, eu ouvi conversas do meu pai com seus amigos, dizendo que ele tem aqui um tio, eu nunca não cheguei a conhecer ele, aqui no Brasil, que escreve cartas que aqui um povo bondoso, maravilhoso, um povo bom, e pode ser que isso foi gravado na minha memória, e por causa disso eu escolhi o Brasil. Eu queria saber do senhor se em algum momento, quando você estava nos campos de concentração, se o senhor não teve vontade de acabar com a sua vida para acabar com o seu sofrimento. Eu fiquei muitas vezes indiferente à minha vida, praticamente não me interessava mais, mas com essa promessa que eu me fazia, eu levei a minha obrigação. Em todas as formas eu quis sobreviver à guerra para poder contar, para poder testemunhar, para que muitos saibam sobre isso que existia. Acabar com minha vida eu nunca não cheguei a pensar, até ponto não cheguei a pensar. E eu, para minha libertação,
que também muito contribuiu. Eu imaginava em minha mente datas imaginárias, que no dia, por exemplo, 30 de junho eu fiquei libertado. Faltavam 90 dias e eu fazia uma contagem regressiva, 89, 88, etc. Chegava 30 de junho, imaginava outra data, fazendo outra vez a contagem regressiva. A última vez que fez a contagem regressiva foi dia 1º de maio. Mas, com certeza, não podia sobreviver, mas foi libertado na noite de 1º de maio, do 1º a 2 de maio. Meu nome é Felipe Augusto, eu sou do Colégio Júlia. Eu gostaria de saber qual é a origem, por que os alemães tinham tanto ódio dos judeus? Já foi respondida. Já foi respondida a pergunta. Meu nome é Carla, da Escola Municipal São Miguel, e eu gostaria que se o senhor pudesse reexplicar a pergunta 5. A gente queria saber se, de acordo com o filme A Lista de Schindler, ele fez aquilo realmente, e qual foi a sua participação na guerra. E se ele fez aquilo, por que o nome dele não é citado pelos historiadores? O Schindler praticamente ele foi um oportunista. Ele resolveu e ele praticamente aproveitou-se do confisco das firmas judaicas e ele levou esta firma para si, tendo uma mão de obra barata, praticamente gratuita, por parte dos judeus, ele abrigou. Mas com o tempo, ele, aqui a consciência dele, abriu-se a consciência dele e ele começou a cooperar com esses judeus, dando-lhes condições melhores, inclusive chegando que todas as joias, todos os brilhantes que ele tinha, se aproveitou durante todo esse tempo, ele entregou ao comandante de Auschwitz para soltar as mulheres que deveriam ir ao extermínio. O nome dele não está sendo citado em todos os historiadores, porque ele era uma pessoa controvertida e não uma pessoa. Quem levou ele praticamente em evidência foram Spielberg, através do seu filme. Nós lembramos que a saída será feita de forma bastante organizada, escola por escola, e na saída cada professor representante da escola para conversar com a Rosi e pegar o convite da exposição, por favor. Mais alguma pergunta? Tá, eu gostaria agora... O jornalista ainda tem uma palavrinha para vocês, por favor. Eu, para concluir, olha, eu não poupo esforços, não poupo tempo e não poupo